Bem, dando continuidade, vamos avançar nosso estudo. Bem, então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre o que vem a ser elemento químico, ok? Então, elemento químico, na verdade, é o conjunto de todos os átomos existentes na natureza, desde que todos eles tenham a mesma quantidade de prótons. Observe por esse conceito que elemento químico é uma espécie de coletivo, ou seja, é uma palavra no singular, mas que representa um plural. Exemplo, se eu falo a palavra biblioteca, quer dizer conjunto de livros, não é? Então, elemento químico é um conjunto de átomos. Agora, para que o conjunto de átomos seja elemento químico, é preciso que todos eles tenham a mesma quantidade de prótons. Agora, e o que significa mesma quantidade de prótons? Isótopos. Quando eu tenho vários átomos com a mesma quantidade de prótons, eu tenho um conjunto de isótopos. Ou seja, elemento químico é o conjunto de isótopos, ok? Ora, para que esse conceito de elemento químico fique mais claro para você, aluno, vamos ver aqui alguns exemplos bem simples, ok? Então, o elemento hidrogênio é constituído de 3 variedades isotópicas. O que significa dizer isso? O hidrogênio é formado por 3 variedades isotópicas. É que existem 3 variações de hidrogênio. Existem 3 tipos de átomos para o elemento hidrogênio. Agora, todos esses tipos de átomos, para que todos sejam hidrogênio, tem que ter a mesma quantidade de prótons isotópicas. Vejamos aqui alguns exemplos. Observe, então, note, um próton. Esses átomos são do mesmo elemento químico, porque tem a mesma quantidade de prótons. Agora, um nêutron, 2 nêutrons. Perceba que em termos de número de massa, esse pesa mais que esse outro tem mais massa do que esse. Mas todos são átomos do mesmo elemento, no caso hidrogênio, porque o que importa para caracterizar elemento químico é o número de prótons. Inclusive, se você observar a simbologia de cada um deles, esse 1, porque o número de massa é 1, né? E número atômico 1. Número atômico 1, massa 2 e número atômico 1 e número de massa 3. Por que número de massa 3? Porque 2 nêutrons mais um próton, número de massa 3. Número de massa 2, porque o próton mais um nêutron, número de massa 2. E o próton, número de massa 1. Todos são hidrogênio, que todos têm um próton no núcleo. Por enquanto, esses nomes das variedades do hidrogênio, o prótio, o deutério, o trítio, a gente não vai focar muito. Mas aqui você tem uma imagem bem clara dizendo para você que vem a ser elemento químico, ok? Então, elemento químico é um conjunto de todos os átomos que tem a mesma quantidade de prótons. Ou seja, elemento químico é um conjunto de isótopos, certo? Então aqui eu tenho a imagem resumindo tudo que nós vimos. Bem, vamos fazer então alguns exercícios acerca desses temas que nós acabamos de estudar, tá legal? Então, primeiro quesito. No primeiro quesito, nós temos o seguinte:
Vamos ver aqui. Primeiro quesito. Cenário alternativa que apresenta apenas espécies neutras. Espécies neutras. Ora, para ser uma espécie neutra é preciso que o número de prótons seja igual ao número de elétrons. É uma espécie neutra o átomo X, porque perceba que X tem 17 prótons e 17 elétrons, e é uma espécie neutra W, que tem 18 prótons e 18 elétrons. Então aqui nós temos uma espécie química também eletricamente neutra. Então a resposta é a letra E. A letra E seria a resposta. Ok? Vamos prosseguir. Um outro quesito, um outro exercício. Nós temos aqui o seguinte texto. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Já sabemos disso, mas diferentes números de massa. O magnésio, número atômico 12, possui isótopos de números de massa 24, 25 e 26. Escute bem, todo átomo de magnésio tem 12 prótons. Para o número de massa ser 24, então eu preciso ter 12 prótons mais 12 nêutrons para dar massa 24. Se o número de massa for 25 e eu tenho 12 prótons, então 12 prótons para completar 25 o número de massa seriam 13 nêutrons. E se o número de massa for 26, 12 prótons para completar o número de massa 26, teríamos então 14 nêutrons. Então a resposta deve ser a letra C. Avançando ainda, nós teremos aqui um terceiro quesito. E o terceiro quesito, ele nos traz a seguinte proposta. Vejamos. Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa. À luz dos conhecimentos atuais, podemos afirmar que, ora, a nível de hoje, nós sabemos que não é o número de massa que identifica o elemento químico. O que diz o elemento químico é o número de prótons. Então vejamos aqui, à luz dos conhecimentos atuais. A hipótese é verdadeira? Não. Letra B, verdadeira? Não. Letra C, a hipótese é falsa, realmente. Pois com a descoberta dos isótopos, verificou-se que átomos do mesmo elemento químico podem ter massas diferentes, podem, desde que tenha a mesma quantidade de prótons, indicando que a resposta de fato é a letra C. Vamos avançar para um outro quesito aqui. Nós temos agora aqui quarto quesito, quarto exercício. A densidade da água H2O e da água D2O, esse H é aquele hidrogênio de número de massa 1. Esse D é aquele hidrogênio que tem massa 2, é o hidrogênio mais pesado. Medidas nas mesmas condições de pressão e temperatura, são diferentes. Ora, gente, por que a densidade da água com esse hidrogênio é diferente da densidade da água com esse outro hidrogênio? Porque esse hidrogênio aqui D é aquele deutério que vimos quase agora. E o deutério tem número de massa 2, hidrogênio com mais massa. Então, esse tipo de água que tem hidrogênio com maior número de massa é mais denso, né? Porque tem mais massa, ok? Isso ocorre porque os átomos de hidrogênio e deutério diferem quanto ao número de nêutrons. Os átomos de hidrogênio e deutério diferem pela quantidade de nêutrons conforme a imagem que nós vimos anteriormente. Então a resposta é a letra C também. Avançando, vamos para o nosso quinto quesito de nossa revisão. Levando-se em conta a existência de 3 isótopos de hidrogênio. Olha bem, todo hidrogênio tem um próton, mas tem hidrogênio de número de massa 1, número de massa 2, número de massa 3. Agora só tem um tipo de oxigênio, diz ele aqui, né? O tipo de oxigênio, número atômico 8, número de massa 16.
Dentre as alternativas, aquela que contém um número de nêutrons impossível de se encontrar em uma molécula de água. Poxa, escuta bem. Se a água tiver esse tipo de hidrogênio aqui, não tem nenhum nêutron. Ok? Como a água é H2O, então esse H2 não teria nenhum nêutron. Mas o oxigênio tem 8 nêutrons. Então, se fosse com esse hidrogênio aqui, e esse oxigênio, só seriam 8 nêutrons desse oxigênio. Agora, se nós tivéssemos água com esse hidrogênio, gente, observa que esse hidrogênio, para ter número de massa 3, tem que ter 2 nêutrons. Como água é H2O, como água tem 2 hidrogênios, né? Então, se cada hidrogênio tiver 2 nêutrons, seriam 4 nêutrons, mais 8 nêutrons do oxigênio, daria 12 nêutrons. Nenhuma água teria 13 nêutrons. Então, seria a resposta a letra E. Avançando, nós temos aqui o sexto e último quesito. Em uma aula de química, damos um aqui, em uma aula de química foi solicitado que um estudante desse a definição de elemento químico. Vamos ver, gente, algumas definições para elemento químico. Elemento químico é um conjunto de prótons. Elemento químico não é conjunto de prótons, é conjunto de átomos. Agora, todos os átomos devem ter a mesma quantidade de prótons. Item 2. Elemento químico é o conjunto de todos... É o conjunto de átomos que possuem a mesma massa atômica. Não. Conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. 3. Elemento químico é a soma do número de espécies químicas com déficit de carga elétrica negativa. Essa definição não tem nada a ver, nem dá para discutir. Item 4. Elemento químico é uma substância. Elemento químico não é substância. Elemento químico é um conjunto de átomos, onde todos eles têm a mesma quantidade de prótons. Esse item não está correto. Item 5. Elemento químico é um conjunto de átomos, ótimo, que apresenta o mesmo número atômico. Perfeito. Item 6. Elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Certo. Item 5 e 6, letra E, trazem a definição do que vem a ser realmente elemento químico, ok? Então, a resposta para elemento químico, de fato, letra E. Estudar, investigar, exercitar. Quem exercita, aprende bem mais, ok? Vamos agora passar para outro estudo. O que vem a ser íons? Esse item íons não vai cair na nossa avaliação parcial da terceira unidade. Íons vai cair na síntese da terceira unidade. Para você entender o que são íons, vamos verificar aqui um pequeno vídeo que vai nos dar uma introdução acerca do que vem a ser íons.
Bem, acabamos de assistir uma reportagem muito interessante, realmente, envolvendo a possibilidade de prever terremotos. Porém, o mais importante nessa reportagem, dentro do contexto que nós estamos agora, nessa aula, o mais importante aqui nesse momento é o fato da reportagem falar sobre íons. Ela fala que quando as placas tectônicas se atritam, então elas liberam íons. Esses íons sobem, né, até a superfície da Terra, e os animais percebem esses íons, e os íons incomodam os animais e fogem. Mas vamos deixar de focar nesse momento a questão do terremoto e focar no termo íons, que apareceu na reportagem, ok? Então, eu acho que a reportagem conseguiu mostrar a vocês, não é, que realmente é importante entendermos o que são íons. Uma pesquisa importante como essa, a previsibilidade de terremotos, está associada ao conhecimento dos íons. Observe que íons é muito mais do que um tema de colégio, um tema de sala de aula. É um tema científico, que pode, inclusive, salvar vidas do seu conhecimento. Ok? Então, sendo assim, observe as espécies químicas a seguir. Então, eu vou colocar agora adiante algumas espécies químicas e vamos ver quais delas são realmente íons. Tá certo? Observe bem. Primeiro é o seguinte: o que não for eletricamente neutro será íon. Ok? Então, das três espécies, perceba que essa do meio é eletricamente neutra. Porque tem 3 elétrons, 1, 2, 3 elétrons e 3 prótons. Então isso aqui é eletricamente neutro. Porém, essa espécie aqui de lado não é eletricamente neutra. Por que não? Porque aqui nós temos 4 cargas negativas, veja, e 3 cargas positivas. Aluno, quando você percebe mais cargas negativas que positivas, isso não é eletricamente neutro. Isso é um íon. Só que é um íon de carga negativa. Nesse lado direito, você observa 3 prótons e apenas 2 elétrons. Perceba que a quantidade de cargas negativas não está cancelando as cargas positivas. Isso não é eletricamente neutro. Isso é um íon também. Ok? Avançando. Olha a pergunta. Qual das espécies, segundo a reportagem, é aquela que provoca alterações hormonais nos animais? Qual espécie? Bem, avançando então, com base em suas conclusões relacionadas com estruturas químicas, o que são íons então? O que foi que vimos na imagem anterior? Na imagem anterior, nós vimos que se a espécie está com quantidade de elétrons igual a de prótons, ela é eletricamente neutra. E essa espécie da esquerda e da direita, que tem quantidade de prótons e elétrons diferentes, não são eletricamente neutras, então são íons. Então vejamos aqui a definição de íons. Vejamos. Íons é quando a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Então aí nesse caso nós temos os íons. Ora, os íons, eles são originados de espécies que eram neutras. Aqui eu tenho uma espécie neutra porque o número de elétrons é igual ao de prótons. Porém,
Um átomo pode ganhar elétron ou pode perder elétron. Normalmente, naturalmente, o átomo não perde prótons, ok? Em fenômenos nucleares, fenômenos radioativos, pode haver perda ou ganho de prótons. Mas, no nosso estudo, no comportamento comum do átomo, haverá ganho de elétrons ou perda de elétrons. Tá certo? Se o átomo vier a ganhar elétrons, então esse ganho de elétrons fará com que o átomo fique um íon negativo, que tem mais carga negativa do que positiva, ok? Será um íon ânion. Todavia, o átomo pode perder elétrons. E se o átomo perder elétrons, ele fica positivo, mas é positivo não é porque tem cargas positivas em excesso, não. O átomo fica um íon positivo porque tem cargas negativas em falta. Lembrando, aluno, íon é porque tem quantidade de prótons diferente do de elétrons, íon. Agora, íon positivo é porque tem menos elétrons e mais prótons, ok? Esse íon positivo é aquilo que nós chamaremos de cátion, ok? E aqui você tem uma visão geral acerca do que são íons, tá certo? Bem, na verdade, nós vamos parar nesse momento o nosso vídeo, ok? Nós chegamos até a falar sobre o que são íons, e eu cheguei até íons que você observe a diferença entre o que é íon e do que é espécie eletricamente neutra. Mas, em nossa avaliação atual, que faremos logo em breve, a parcial de química, nós vamos até a espécie química eletricamente neutra. Mas esse vídeo já deixa a perspectiva para as próximas aulas nossas, onde vamos falar sobre os íons também, certo? Então, estimado aluno, espero que essa produção tenha contribuído para que você tenha revisto conceitos fundamentais acerca da estrutura atômica, ok? Espero, então, que possam crescer no conhecimento e que esse crescimento e conhecimento possa, logicamente, se refletir em um excelente desempenho em nossa avaliação. Aluno, sucesso para você!